O milionário mais temido cai na armadilha de uma mendiga negra inocente e pura. Malik era um tipo de homem que todos temiam em São Paulo. Empresário de sucesso, com um império construído sobre acordos frios e mercadorias obscuras. Seu olhar calculista fazia os outros se encolherem. Ninguém ousava cruzar seu caminho sem pensar duas vezes. Sua presença era como uma tempestade, capaz de desmoronar sonhos e esperanças. O seu nome ecoava pelos corredores da elite paulistana, onde sussurros sobre suas práticas implacáveis corriam como fogo. Mas numa manhã qualquer, enquanto cortava a cidade como um lobo entre ovelhas, tudo mudou. Amani, uma jovem mendiga, com olhos que refletiam a contemplação calma de um céu estrelado, apareceu em seu caminho. Malik ficou paralisado. Era a primeira vez que via alguém tão frágil e ao mesmo tempo tão pleno. Os cabelos desgrenhados, a pele negra em contraste com... Numa fração de segundo, Malik se viu envolto por uma tempestade interna. Por que ela o atraía tanto? O que naquele olhar o desarmava? Ele se aproximou hesitante e a realidade ao redor deles desapareceu. A cidade continuou a girar, mas eles estavam congelados em um momento mágico. Ao longo dos dias que se seguiram, Malik começou a visitá-la, conversas longas, risadas tímidas e, para sua surpresa, uma amizade inesperada começou a florescer. Ela falava com uma sinceridade que o tocava de uma maneira que ele nunca conhecera. A sua vida transformou-se em uma jornada dentro de si mesmo. Tinha tudo, dinheiro, poder, mas faltava-lhe a conexão humana. Porém, a vida que eles estavam construindo estava prestes a ser invadida por sombras. Um passado obscuro surgiu, revelando que Amani não era apenas mais uma desconhecida nas ruas. Ela estava ligada a um segredo antigo que ameaçava derrubar o castelo de cartas que Malik havia construído. Forças poderosas se moviam nas sombras, dispostas a explorar essa nova vulnerabilidade que o milionário demonstra. A verdade seria revelada de uma maneira brutal e Malik se viu encurralado. Ele precisava decidir: proteger sua reputação ou arriscar tudo por um amor que poderia ser genuíno. Enquanto as tensões aumentavam, Amani chorava em silêncio e Malik sentia um nó na garganta. O que sua vida se tornara? A mistura de medo e desejo crescia a cada instante. Quando Malik finalmente descobriu que Amani estava ligada à sua própria família, o mundo ao seu redor estremecer. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira sombria, colocando-o em um caminho de autodescoberta e sacrifício. O clima pesava, uma tempestade se formando no horizonte. Até onde você iria por amor? Ele se perguntou, ofegante. E mais uma vez, a dúvida o consumia. O que estaria disposto a sacrificar quando seu passado ameaçava consumir seu futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Malik estava paralisado. O eco da pergunta ainda ressoava em sua mente, martelando as paredes do seu ser. Até onde você iria por amor? Era um dilema que ele nunca imaginou enfrentar.
No meio do turbilhão de emoções, uma sombra passou por ele e o puxou de volta à realidade. Malik! Malik! Uma voz desesperada, entrecortada por soluços, rompeu o momento. Era Amani com os olhos arregalados e um pânico sem fim estampado no rosto. Você precisa me ouvir! Ele encarou, sentindo uma onda de proteção misturada ao medo. O que aconteceu, Amani? Perguntou, dando um passo à frente. O ar ao redor deles parecia pesado. É sobre o que você não sabe. A verdade sobre mim. A voz dela tremia. Malik sentiu seu coração disparar. Ele se preparou para o que pudesse ouvir, mas as palavras dela o desarmaram. A vida que eu conheci não é como você pensa. Eu não sou só uma mendiga. Eu sou parte de algo muito maior, e isso está vindo atrás de nós. Uma porta se abriu em sua mente, revelando um mundo que ele não entendia. O passado dela, a conexão com sua família, tudo isso estava ganhando forma e, de repente, tudo parecia mais complexo. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo, Amani? Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. Meu pai, ele era um homem poderoso, e os negócios dele, eles envolvem você. O horror em seus olhos fazia Malik tremer. Ele tinha um acordo com sua família, e essa conexão desencadeou uma série de eventos. Há pessoas que querem nos separar, Malik. Eles sabem que estamos juntos. O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago. Malik, normalmente tão implacável no controle da situação, se sentiu vulnerável, exposto. Quem? O que você está dizendo? A ansiedade começou a engolir suas certezas. Antes que Amani pudesse responder, um grito cortou o ar. Uma mulher na rua, com a voz cheia de pânico. Fogo! Fogo! O caos se espalhou ao seu redor. Malik virou-se rapidamente para ver fumaça subindo de um prédio próximo. Um alvoroço tomou conta da multidão. As pessoas corriam, gritando, muitas tentando se afastar do centro do perigo. O coração dele disparou. Isso não era apenas uma emergência, mas uma tempestade sem controle. Amani ficou paralisada, enquanto Malik a puxava. Vamos, precisamos sair daqui. Mas Amani parecia ainda mais assustado. Malik, escute, o fogo não é um acidente. É uma distração! Ela gritou, com uma urgência que a fez parecer quase uma profetisa desesperada. Eles estão vindo! Ele olhou para a multidão, o pânico se espalhando como um incêndio. Os rostos de estranhos se tornaram confusos. As vozes se misturavam em um clamor ensurdecedor. Ele começou a perceber. Tudo estava se interligando, e cada segundo que passava aumentava a sensação de que estavam cercados. Então, antes que sua mente pudesse processar o que estava acontecendo, um grupo de homens surgiu no meio da confusão, se movendo com uma determinação mortal. Eles estavam focados, e ao perceber Malik e Amani, seus olhares se tornaram ameaçadores. Você está com ela, Malik! Precisamos de respostas! Gritou o líder, enquanto o tumulto ao redor dele se intensificava. O fio da normalidade que ainda restava na mente de Malik se rompendo de vez. Os homens se aproximavam e a adrenalina subiu em seu corpo. Ele não tinha ideia do que fazer ou como se proteger. Tudo o que ele sabia era que a vida pacata que conhecia estava em colapso. No centro daquela agitação, a questão ardente permaneceu. Que segredos seriam revelados agora? O que Amani realmente sabia? Ele olhou para ela e o nó na garganta apertou. O que você escondeu de mim? Pensou, enquanto seu mundo desmoronava ao redor. A única coisa que parecia clara era que as escolhas que ele teria que fazer agora
poderiam levá-lo a perder tudo, ou a descobrir o amor que poderia. De fato, Malik observou aqueles homens se aproximando, a tensão crescendo como um balão prestes a estourar. O líder do grupo estava com uma expressão feroz, os olhos fixos em Amani. Você sabe mais do que está dizendo, garota. Onde está seu pai? Ele gritou, e sua voz cortava o ar como uma faca. Não havia tempo para hesitar. A situação já estava insustentável. Amani olhou para Malik, seu rosto uma mistura de medo e determinação. Malik, você precisa acreditar em mim. Eles estão aqui por causa do meu pai. O coração de Malik parecia querer sair pela boca. O que você sabe sobre ele, Amani? O que ele tem a ver com tudo isso? A pressa em sua voz contrabalançava a sensação de desespero que tomava conta dele. Ele é parte de uma antiga rivalidade, Malik. E eu sou a chave para tudo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eles não querem só a verdade. Eles querem você e me usar para isso. Antes que ele pudesse processar tudo, um estrondo sacudiu o chão. O prédio próximo estava agora em chamas. O fogo rosado estourou como uma paleta de cores no céu, iluminando a cena como um espetáculo. Mas o calor era real e insuportável. A fumaça enchia o ar, fazendo Malik tossir. Corram! Ele gritou, puxando Amani. Mas enquanto ele se movia, os homens do grupo se dispersaram, cercando-os, e um deles segurou Amani pelo braço. Não tão rápido, linda! Temos algumas perguntas para você. Amani se debatia, mas a gritaria da multidão e a fumaça a deixavam ainda mais confusa. Malik sentiu uma raiva crescente enquanto a seguravam. Solte-a! Ele berrou, avançando. Aos poucos ela conseguiu se soltar. Malik, não faça isso! Amani implorou, seus olhos brilhando de pânico. Malik hesitou, o conflito em sua mente crescendo. Ele queria protegê-la, mas o que o cercava eram homens perigosos, e a sua proteção exigiria um preço alto. Então, um dos homens com o rosto encoberto pela sombra deu um passo à frente. Você queria saber a verdade, Malik? Então ouça. Ele apontou o dedo para Amani. Ela não é quem você pensa que é. Malik sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? O que você sabe sobre ela? Aquele olhar traiçoeiro brilhou com uma malícia obscura. Seu pai, o verdadeiro pai dela, não era um simples homem da rua. Ele era você, Malik. As palavras bateram como um soco na cara. A realidade se fragmentou ao seu redor. Uma realidade em que Amani poderia ser sua filha. E tudo o que conhecia estava em risco de ruir. Os sentimentos tumultuados, o amor crescendo. E agora isso. Ele encarou Amani, que estava paralisada. O choque em seus olhos, refletindo seu mundo desmoronando. O quê? Isso não faz sentido. Porque acha que eles estão atrás dela? Continuou o homem, ignorando seu desespero. A verdade vai além de você me chamar de uma simples mendiga. Sua vida, seus segredos, tudo interligado. É isso que eles querem. E você também. Agora o que vai fazer? Escolher entre ela ou todo o seu império? Enquanto as chamas cresciam ao fundo, tudo o que Malik acreditava e tudo o que sentia estava virando cinzas. O que ele faria agora? Isso mudaria tudo. E ele reconheceu que, em meio ao caos, não tinha certeza de nada mais. Malik, a verdade. Amani começou, mas as palavras foram tragadas pelo som do fogo e pelo alvoroço da multidão. Ele estava preso em um labirinto de emoções. O que você escondeu de mim? Como isso é possível? A resposta parecia cuspir fogo entre os dois, suas vozes sufocadas pela fumaça. O futuro deles queimava diante de seus olhos. E agora, a única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. A cada respiração, mais profundo era o abismo em que se encontravam.
A única coisa que restava era a dúvida. O que mais ele não sabia? Malik encarou Amani, a confusão em seus olhos aumentando. Como assim? Eu sou o pai dela? A mente dele girava. Era tudo surreal. A fumaça do incêndio começava a se espalhar, engolfando-os em um ar pesado e sufocante. Ele olhou para o homem que fazia as acusações, o coração batendo forte no peito. Os homens ao redor soltavam risadas baixas, um eco sinistro que fazia as coisas parecerem ainda mais sombrias. Escute, Malik! O homem insistiu, gesticulando. Amani não é só uma mendiga. Ela tem sangue poderoso nas veias, do mesmo sangue que construiu sua fortuna. Seu pai, ele não era um homem simples. Ele era um homem envolvido em negócios muito maiores. Amani estava em silêncio, um ar de fatalismo na sua expressão, como se ela já soubesse a verdade há muito tempo. Malik, meu pai, ele nunca quis que você soubesse de mim. Se souberem que estamos aqui, eles não vão parar por nada para nos separarem. Não por causa da nossa história, mas pela verdade que a rodeia. Que verdade? Malik respondeu, a urgência crescendo. O que mais você não me contou? Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou atrás deles. Um pedaço do prédio, onde o fogo ainda se espalhava, desabou com um barulho ensurdecedor. Todos em volta gritaram e correram, a multidão se separando em pânico. Malik puxou Amani para perto, mesmo enquanto o caos crescia. Malik! Amani gritou, seu tom agora desesperado. Tem alguém aqui que vai trazer a verdade à tona. Seu olhar buscou o horizonte. Se não agirmos agora, iremos perder a única chance que temos. E foi nesse momento que tudo mudou. Um homem alto, vestido de terno preto, surgiu do meio da fumaça. Sua presença era imponente, quase como se o próprio fogo o respeitasse. Os músculos tensos, um sorriso de desdém no rosto. Ele se aproximou lentamente, como se dançasse em harmonia com a confusão ao redor. Bem, e o que temos aqui? A voz dele era suave, mas cortante. Naquele momento, Malik reconheceu aquele rosto, não como um estranho, mas como um homem de seu passado, um rival, um antigo parceiro de negócios que todos acreditavam estar morto. Desculpe a interrupção, Malik. Ele disse com cinismo. Mas a história que você pensava que conhecia acaba de entrar em chamas. Amani, agora pálida, olhou para Malik com desespero. Isso não pode ser verdade. Você está vivo. E aqui estou eu, para garantir que todos os meus planos se realizem. Sua vida, Malik. Sua riqueza e, principalmente, sua filhinha. Ele apontou para Amani, um brilho maligno em seus olhos. Ela é a chave que posso usar para finalmente acertar as contas com você. O mundo de Malik pareceu desmoronar ao ouvir aquelas palavras. A fumaça espessa ao seu redor parecia girar. Ele havia perdido tanto. E agora a verdade estava vindo à tona de um jeito que ele nunca poderia imaginar. Saia da frente, ou eu vou te fazer pagar por cada segundo perdido. Malik gritou, o medo misturando-se à raiva dentro dele. Você não pode se livrar de mim assim tão facilmente, o homem respondeu, com um sorriso sádico. Naquele momento, Malik percebeu que a conexão com Amani era ainda mais profunda e traiçoeira do que ele supunha. O que mais Amani sabia? Ela é sua vida ou um elemento que vai te despedaçar? Isso depende de você, Malik. Faça a sua escolha, o homem disse, enquanto a fumaça começava a se espalhar ainda mais. Era um ultimato envolto em caos, a tensão palpável. Malik tinha que decidir rapidamente.
O que ele estava disposto a sacrificar para proteger Amani e a verdade que agora parecia se desvendar diante dele? Os gritos da multidão se tornaram um eco distante, enquanto ele se viu diante da questão mais essencial de sua vida. O que ele faria? E como lidar com um passado que ameaçava seu futuro? E no calor do momento, entre brigas e segredos, Malik descobriu que a verdade poderia ser muito mais devastadora do que qualquer chamas ao seu redor. Malik encarou o homem de terno preto, o choque correndo por suas veias como eletricidade. Você está dizendo que Amani é minha filha? Sua voz falhou e as palavras pareciam se desfazer no ar quente e pesado. O pânico tomou conta de seu corpo, enquanto sua mente tentava processar a avalanche de emoções. Sim, Malik, é isso que você não compreende, o homem disse, um sorriso cínico no rosto. E esse tempo todo você deixei que ela chegasse tão perto. Mas a verdade é que ela é a única coisa que você ainda tem que pode ser usada contra você. Amani estava paralisada. Suas mãos tremiam levemente. Malik, eu não sabia. Não era meu segredo para contar. Os olhos dela brilhavam, mas era uma mistura de medo e determinação. Eu só queria escapar desse passado. As chamas ao fundo rugiam, mas a maior queimação era aquela que acontecia dentro deles. Malik se virou lentamente, observando o caos ao redor. A multidão, em pânico, corria para todos os lados. Um sentimento de impotência tomou conta dele enquanto os homens cercavam Amani. Ele não podia deixá-la sozinha. Desculpe a interrupção, mas o jogo mudou, não é mesmo? O homem do terno manteve seu tom provocativo. Agora, a escolha é sua, Malik. Salve sua fachada ou sua filha. Não há como escapar, a verdade vai lhe consumir. Malik sentiu seu coração disparar. A urgência crescia a cada segundo. Amani, por favor. O que você sabe? Por que você nunca me contou? Ela respirou fundo, a angústia clara em sua voz. Eu não queria que você soubesse quem eu era. Meu pai, ele não queria que nada disso chegasse a você. Ele estava tentando proteger você e a mim. Não é só sobre nós, mas sobre algo maior. Antes que pudesse entender, um barulho ensurdecedor dominou o ambiente. O prédio próximo começou a desabar. O chão tremeu sob seus pés e a fumaça espessa fez com que Malik se curvasse, cercando-os ainda mais. Corram! Ele gritou, puxando Amani, mas a expressão no rosto dela fez seu coração despencar. Malik, não! Ela se virou para ele, seu olhar cheio de desespero. A fumaça e os escombros não eram o maior perigo. O homem de terno riu, um riso que reverberou mesmo sob o caos. Você não pode proteger o que não sabe como guardar. E num instante, um grito cortou o ar. Uma figura emergiu das sombras, um jovem que Malik reconheceu instantaneamente. Era seu irmão, ou pelo menos, alguém que acreditava ser seu irmão. Malik, o que está acontecendo? Mas a compreensão logo se transformou em horror ao ver Amani, a revelação crescendo como uma sombra. Ela é? Não pode ser. Malik rosnou, mas o reconhecimento já estava ali. Todas as peças começaram a se encaixar, e o mundo ao seu redor parecia girar mais rápido. Eu não posso deixar ela aqui. Venha, Amani! Ele tentou puxá-la, mas algo a impediu. Então tudo se desenrolou em uma fração de segundo. O homem de terno atacou, e Malik só viu as chamas ao redor se intensificarem. A fumaça cobriu tudo, e a última imagem que teve de Amani foi sua expressão de desespero. Em meio ao caos, Malik sabia que tinha que tomar uma decisão. Meu irmão, ajude-a! Ele gritou, mas a conexão entre eles havia se rompido de maneira irrevogável. O fogo, a verdade, tudo se misturava, e o tempo
parecia escorregar por entre suas mãos. E quando o prédio finalmente desabou, Malik sentiu seu mundo ruir junto com ele. A última visão de Amani, seu rosto desaparecendo na fumaça, se cravou em sua mente. O que mais você não me contou, Amani? A dúvida o consumiu. E em meio à desolação, a única certeza que ele tinha era a pergunta: vou conseguir salvá-la? Enquanto os escombros caíam, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. Não havia mais como voltar. A única coisa que restava era a verdade que ele precisava descobrir sobre o passado que o cercava e a filha que ele nunca soube que tinha. O que mais se escondia nas sombras? Malik estava paralisado. O que havia acabado de ouvir ainda reverberava em sua mente. A fumaça espessa quase o sufocava e as chamas dançavam ao fundo, criando um cenário apocalíptico. Meu Deus, Amani é minha filha? As palavras eram como uma ferida aberta. Ele olhou para o homem de terno preto, cada vez mais consciente do que estava realmente em jogo. Sim, Malik. Que tal essa revelação? Você não sabia de nada, não é? A vida pode ser muito mais complicada do que um jogo de negócios. O homem riu, um eco cruel da verdade que estava se revelando. Amani, ofegante e desesperada, balançou a cabeça, ainda lutando para entender a profundidade do que estava sendo dito. Malik, você precisa confiar em mim. Eu não sabia. Tudo o que eu sabia era o que meu pai me disse. Seus olhos estavam cheios de dor e sinceridade, mas, ao mesmo tempo, a incredulidade começou a se transformar em raiva. Como ela poderia nunca ter falado? Por que você não me contou antes? O que mais você escondeu, Amani? Eu não tive tempo. Eu nunca soube que você iria se envolver comigo. A única coisa que eu permaneci era me proteger. Ela implorou, mas suas palavras foram interrompidas pelo grito do homem, cada vez mais próximo. Chega de palavras! Precisamos da verdade, e vocês dois são a chave. Ele avançou furioso, e Malik sentiu a adrenalina explodir em suas veias. Ele precisava proteger Amani, mas o medo corria como um rio, ameaçando afogá-lo em suas incertezas. E justo naquele instante, outro estrondo cortou o ar. A estrutura do prédio começou a desmoronar com mais força, e uma chuva de detritos caiu, fazendo todos se agacharem. Malik puxou Amani para baixo, mas foi tarde demais. Um tijolo atingiu o chão perto deles, e enquanto os homens se dispersavam, a multidão entrava em pânico. Cuidado! Malik gritou, mantendo Amani perto, mas a situação era caótica. O homem de terno estava perdido em meio aos gritos e fumaça, e nesse momento de desespero, um novo rosto apareceu. Era seu irmão, Rafael, que tinha desaparecido anos atrás. Sua presença ali era uma explosão de emoções, uma bomba que detonava na mente de Malik. Rafael, o que você está fazendo aqui? Malik gritou, a raiva e a confusão misturadas em sua voz. A presença do irmão complicava tudo ainda mais, mas Rafael, com um olhar intenso e cansado, respondeu: eu que deveria perguntar a você, o que está acontecendo? Você não faz ideia do que está por trás de tudo isso. A voz dele era como um rolo compressor, ameaçando arrancar segredos ainda mais profundos. Malik estava paralisado com a revelação. Havia mais do que apenas um passado escondido. Você também sabe sobre Amani? Sobre o que nós somos? Sim, e a verdade é muito mais sombrinha do que você imagina. Amani não é apenas sua filha. Há algo mais, algo que pode destruir todos nós. O nosso pai, Malik. Ele tinha negócios com o pai dela. Era um jogo de poder muito maior. Rafael gritou, e Malik sentiu como se sua cabeça girasse. Assim, você sabe disso tudo e nunca me disse? As palavras saíam entrecortadas, e o nó na garganta dele se apertava.
A cada respiração a tensão se tornava insuportável. Enquanto Malik tentava processar a avalanche de revelações, o homem de terno se aproximou novamente. A verdade é que você está em uma armadilha, Malik. A Money é a chave. Você pode escolher salvar a verdade ou salvar seu legado. A fumaça tornou tudo mais sombrio e confuso. Um silêncio súbito caiu, enquanto as chamas se intensificavam ao fundo. E antes que alguém pudesse mover um músculo, um grito penetrante cortou a atmosfera. Palavras de uma voz conhecida que ecoou no ar. Parem! Isso tudo termina agora! A figura de uma mulher, uma presença poderosa surgiu da fumaça. Era a mãe de Malik, Maria, que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Com um olhar implacável e uma determinação que inspirava ao mesmo tempo medo e esperança. Malik estava chocado, sua mente tornada um turbilhão. Mãe, mas como você? As palavras falharam enquanto ele observava Amani e Rafael compartilhando olhares de incredulidade. Sim, Malik, eu estou viva! E só posso te dizer uma coisa. A batalha está apenas começando. E nós não temos mais tempo. O que você pensou que sabia, na verdade, é só o começo de um jogo que os seus pais começaram. Malik sentiu o mundo embaixo dele ruir. Os segredos estavam se acumulando. E as chamas ao redor estavam apenas começando a queimar tudo o que ele conhecia. O que mais poderia acontecer? Qual era o verdadeiro plano? Enquanto a mulher à sua frente olhava com urgência, Malik percebeu que tudo estava prestes a mudar de maneira irreversível. Os laços familiares, os segredos, tudo se entrelaçava em um enigma que ameaçava devorar não apenas o presente, mas o futuro que ele sonhara. E a única pergunta que ressoava em sua mente, enquanto o caos se desenrolava, era: até onde ele iria para proteger aqueles que amava e enfrentar os fantasmas de sua própria história? Malik estava paralisado. O que havia acabado de ouvir ainda reverberava em sua mente. A fumaça espessa quase o sufocava. E as chamas dançavam ao fundo, criando um cenário apocalíptico. Meu Deus, a Money é minha filha! As palavras eram como uma ferida aberta. Ele olhou para o homem de terno preto, cada vez mais consciente do que estava realmente em jogo. Malik, que tal essa revelação? Você não sabia de nada, não é? A vida pode ser muito mais complicada do que um jogo de negócios. O homem riu, um eco cruel da verdade que estava se revelando. A Money, ofegante e desesperada, balançou a cabeça, ainda lutando para entender a profundidade do que estava sendo dito. Malik, você precisa confiar em mim. Eu não sabia. Tudo o que eu permaneci era me proteger. Seus olhos estavam cheios de dor e sinceridade. Mas, ao mesmo tempo, a incredulidade começou a se transformar em raiva. Como ela poderia nunca ter falado? Por que você não me contou antes? O que mais você escondeu, Amani? Eu não tive tempo. Eu nunca soube que você iria se envolver comigo. A única coisa que eu queria era fugir desse passado. Ela implorou, mas suas palavras foram interrompidas pelo grito do homem, cada vez mais próximo. Chega de palavras! Precisamos da verdade, e vocês dois são a chave. Ele avançou furioso, e Malik sentiu a adrenalina explodir em suas veias. Ele precisava proteger a Money, mas o medo corria como um rio, ameaçando afogá-lo em suas incertezas. E, justo naquele instante, outro estrondo cortou o ar. A estrutura do prédio começou a desmoronar com mais força, e uma chuva de detritos caiu, fazendo todos se agacharem. Malik puxou a Money para baixo, mas foi tarde demais. Um tijolo atingiu o chão perto deles, e enquanto os homens se dispersavam, a multidão entrava em pânico. Cuidado! Malik gritou, mantendo a Money perto, mas a situação era caótica. O homem de terno estava perdido em meio aos gritos e fumaça,
e nesse momento de desespero, um novo rosto apareceu. Era seu irmão, Rafael, que tinha desaparecido anos atrás. Sua presença ali era uma explosão de emoções, uma bomba que detonava na mente de Malik. Rafael, o que você está fazendo aqui? Malik gritou, a raiva e a confusão misturadas em sua voz. A presença do irmão complicava tudo ainda mais. Mas Rafael, com um olhar intenso e cansado, respondeu: eu que deveria perguntar a você, o que está acontecendo? Você não faz ideia do que está por trás de tudo isso. A voz dele era como um rolo compressor, ameaçando arrancar segredos ainda mais profundos. Malik estava paralisado com a revelação. Havia mais do que apenas um passado escondido. Você também sabe sobre a Mani? Sobre o que nós somos? Sim, e a verdade é muito mais sombria do que você imagina. A Mani não é apenas sua filha. Há algo mais, algo que pode destruir todos nós. O nosso pai, Malik, ele tinha negócios com o pai dela. Era um jogo de poder muito maior. Rafael gritou e Malik sentiu como se sua cabeça girasse. Assim, você sabe disso tudo e nunca me disse? As palavras saíam entrecortadas e o nó na garganta dele se apertava. A cada respiração, a tensão se tornava insuportável. Enquanto Malik tentava processar a avalanche de revelações, o homem de terno se aproximou novamente. A verdade é que você está em uma armadilha, Malik. A Mani é a chave. Você pode escolher salvar a verdade ou salvar seu legado. A fumaça tornou tudo mais sombrio e confuso. Um silêncio súbito caiu enquanto as chamas se intensificavam ao fundo. E antes que alguém pudesse mover um músculo, um grito penetrante cortou a atmosfera. Palavras de uma voz conhecida que ecoou no ar. Parem! Isso tudo termina agora! A figura de uma mulher, uma presença poderosa, surgiu da fumaça. Era a mãe de Malik, Maria, que todos acreditavam ter morrido anos atrás, com um olhar implacável e uma determinação que inspirava ao mesmo tempo medo e esperança. Malik estava chocado, sua mente tornada um turbilhão. Mãe, mas como você? As palavras falharam enquanto ele observava a Mani e Rafael compartilhando olhares de incredulidade. Sim, Malik, eu estou viva. E só posso te dizer uma coisa. A batalha está apenas começando e nós não temos mais tempo. O que você pensou que sabia? Na verdade, é só o começo de um jogo que os seus pais começaram. Malik estava atordoado. Ele olhou para a Mani, que parecia confusa e ao mesmo tempo assustada com a revelação. Ele tentou focar no que estava sendo dito, mas o coração pulsava em seus ouvidos. A ideia de uma batalha, de segredos ainda por revelar, inundava sua mente. Maria então se aproximou, seu olhar fixo em Malik, cheio de urgência. Você precisa saber, Malik. O que está em jogo é muito maior do que qualquer um de nós. O seu pai, ele não estava apenas lutando por poder. Ele se meteu em uma trama que liga nossos destinos de uma forma que você nunca imaginou. Neste momento, uma explosão sacudiu o chão e os escombros começaram a cair. As pessoas gritavam e o pânico tomou conta. Entre todo aquele caos, Malik viu algo em meio aos destroços. Uma caixa metálica, parcialmente enterrada sob os escombros, tinha uma gravura familiar. Ele se lembrou da história do pai. De documentos que falavam de segredos guardados há muito. Malik, não se aproxime! Rafael gritou, mas a curiosidade o consumiu. Ele se lançou em direção ao objeto, ignorando a fumaça que o rodeava. Essa caixa pode ser tudo o que precisamos, mas antes que pudesse alcançá-la, a estrutura colapsou ao redor deles e Malik teve que decidir: proteger sua família
ou seguir atrás de um segredo que poderia mudar tudo. A caixa parecia brilhante como ouro sob as chamas, e era impossível resistir à sua atração. Ele olhou para Amani e Rafael, que estavam em perigo verdadeiro, e o dilema se intensificou. Ao dar esse passo em direção ao desconhecido, estava disposto a arriscar tudo, até mesmo a vida deles. O que mais aguardava ali dentro? E com isso, a pergunta que ressoou em sua mente foi: o que ele realmente estava prestes a descobrir? A verdade poderia ser como um veneno, capaz de destruir tudo que amava, ou uma chave para a liberdade que todos buscavam. Malik estendeu a mão em direção à caixa metálica. O desejo de saber mais agora ofuscava o medo. A fumaça ameaçava engolfá-lo, e ele sentiu um nozinho no estômago. "Eu preciso saber o que está dentro disso!" gritou, olhando para Amani e Rafael. Amani estava com um olhar apreensivo. Sua expressão misturava esperança e terror. "Pode ser uma armadilha." Sua voz temia. O homem de terno observava, os olhos brilhando com malícia. "Apenas um momento mais, e você pode descobrir um segredo que pode destruir o que resta da sua vida e da dela." Malik estava prestes a ignorar as advertências quando um estrondo sacudiu o chão sob seus pés. O prédio estava desmoronando e detritos caíam ao redor. Ele sabia que estava perdido entre a urgência e a escolha de proteger Amani ou desvendar a verdade. Mas a vontade de entender tudo era maior. "Vou pegar!" No instante em que suas mãos tocaram a caixa, um barulho ensurdecedor irrompeu. A caixa vibrou e, num movimento inesperado, abriu-se com um estalo que ecoou como um trovão. Dentro dela havia uma série de documentos antigos e uma foto embaçada. Malik puxou a foto, seu coração acelerando. Ele viu reflexos de um tempo perdido. A pessoa na foto, um homem que se parecia exatamente com ele, estava ao lado de uma mulher que Malik reconheceu imediatamente. "Mãe, não pode ser!" O rosto dela estava radiante, mas ao lado havia uma criança muito parecida com Amani. O choque fez Malik soltar a foto, e a imagem escorregou entre seus dedos. Ela é minha irmã?" A revelação explodiu em sua mente, cada palavra se desfazia em questionamentos. Mas a verdade era muito mais profunda do que ele antecipava. "Você achou que só era um jogo? Amani não é só sua filha. Ela é a filha da sua mãe também. O que a sua família esconde é muito mais sombrio." A voz do homem de terno se elevou à medida que Malik se virava, atônito. "Você está enredado em algo que seu pai tentou esconder. Uma disputa de família maior que você pode imaginar." Os olhos de Amani estavam preenchidos de confusão e medo. "Malik, o que isso significa? O que você sabe?" Sua voz saiu frágil, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela. Ele não podia responder. Enquanto seu mundo girava, o prédio ao fundo ruiu com um estrondo, e Malik vislumbrou a verdade sombria. Os homens próximos a eles, que até então faziam parte do caos, eram a família secreta que ele não sabia que tinha. "Malik, você não pode escapar!" O homem de terno sorriu, como se tivesse finalmente revelado um trunfo em um jogo de cartas. Então, em meio a tudo isso, uma luz pulsante brilhou do interior da caixa. Malik se despediu de seus receios e se lançou em direção à luz. Ele não sabia o que poderia ser, mas a necessidade de descobrir a verdade superava o medo. Quando ele se aproximou, uma explosão de luz ofuscou seus olhos. Sem aviso, tudo pareceu congelar. Ele ouviu risos e vozes de pessoas que não reconhecia, familiares e amigos, misturados com ecos de gritos. "O que está acontecendo?" Era a única pergunta que ele conseguia formular.
Mas a resposta não vinha. No clímax da confusão, Malik sentiu um puxão no seu coração. Era Amani, mas agora havia algo mais. Ao olhar para ela, a expressão de Amani começava a mudar. As feições já não pareciam apenas com familiaridade. Havia uma conexão pulsante, um poder que irradiava dela. Malik, ela começou. A voz dela quase um sussurro. A verdade é que todos nós estamos conectados de uma maneira que você nunca imaginou. Esse laço, essa herança que você descobriu. Ele é parte de um legado que foi deixado para nós. Mas há forças cruéis planejando se aproveitar disso. Os olhos de Malik se arregalaram enquanto a revelação tomava forma em sua mente. Espere, você quer dizer que está tudo interligado? Que eu e você... Mas antes que pudesse articular, um novo acontecimento o interrompeu. Uma batida estrondosa ecoou e os homens do terno começaram a se mover. Você não pode escapar da verdade, Malik. Nunca poderá. Uma onda de pânico tomou conta dele. A batalha que ele pensou que era interna, agora era evidência pura. E a caixa com todos os segredos e revelações era a chave. Fuja, Amani, por favor, ele gritou. Mas não havia como saber o que estava prestes a acontecer. O que deveria ser uma libertação tornou-se uma prisão. Em um momento de desespero, ele percebeu que a verdade poderia ser tanto a salvação quanto a condenação. E enquanto os homens avançavam, a única certeza que restava era que a verdade estava prestes a explodir em suas vidas de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. O eco da pergunta pairava no ar. Quem realmente eram? E o que mais o passado esconderia? Malik estava paralisado. O que havia acabado de ouvir ainda reverberava em sua mente. A fumaça espessa quase o sufocava, e as chamas dançavam ao fundo, criando um cenário apocalíptico. Meu Deus, Amani é minha filha! As palavras eram como uma ferida aberta. Ele olhou para o homem de terno preto, cada vez mais consciente do que estava realmente em jogo. O homem sorriu, e seu sorriso era preenchido com uma malícia que parecia ganhar vida entre as chamas. Sim, Malik, que tal essa revelação? Você não sabia de nada, não é? A vida pode ser muito mais complicada do que um jogo de negócios. Amani estava com um olhar apreensivo. Sua expressão misturava esperança e terror. Você precisa confiar em mim. Eu não sabia. Tudo o que eu permaneci era me proteger. A angustiante sinceridade em seu olhar fez o coração de Malik apertar. Mas ao mesmo tempo, a incredulidade começava a mudar para a raiva. Como ela poderia nunca ter falado sobre isso? Por que você nunca me contou? Eu não tive tempo! Nunca soube que você iria se envolver comigo. A única coisa que eu queria era fugir desse passado. Sua voz estava cheia de desespero, mas era evidente que seus sentimentos estavam em conflito. O homem de terno sorria, alimentando o caos ao redor. Chega de palavras. Precisamos da verdade. E vocês dois são a chave. Ele avançou furioso, e Malik sentiu uma onda de adrenalina. Então, uma explosão sacudiu tudo ao redor. A estrutura começou a ruir. Um pedaço intenso de concreto caiu e Malik puxou Amani para baixo, mas aquilo parecia apenas intensificar o pânico. Ele só queria entender. Quando suas mãos tocaram a caixa, um estalo irrompeu e a luz que dela saiu era intensa, quase ofuscante. Malik sentiu aqueles instantes eternos, enquanto a fumaça começava a tomar todas as suas esperanças. E neste momento, tudo aconteceu. No profundo do caos, uma pessoa emergiu das sombras. Era a mãe de Malik, Maria, que todos acreditavam ter morrido anos atrás.
e sua certa presença fazia o ambiente parecer ainda mais surreal. Malik, mãe, você está viva? As palavras escaparam de sua boca sem que ele pudesse evitar. A confusão tomou conta dele novamente. Maria se decidiu a interrompê-lo, seus olhos brilhando com determinação. O que você pensou que sabia é apenas o começo. Você precisa entender o legado que carrega. Este não é apenas um jogo, é a vida de tantas pessoas. Um grito cortou o ar, deixando Malik inquieto. O homem de terno se virou para Maria. Você não deveria estar aqui. Essa batalha não é sua. O tom de desespero no homem quase fez Malik sentir compaixão. Mas isso se desfazia rapidamente. Foi nesse momento que havia alguma quebra na realidade. Uma mudança drástica. Algo que Malik jamais esperaria. O caos nas chamas começava a se intensificar. Uma figura emergiu entre os escombros. Era Rafael, seu irmão, que ele pensava perdido para sempre. Oh, mas o que é que você está fazendo aqui? Malik perguntou incrédulo. Venho para acabar com o ciclo. Malik, tudo o que você sabe é uma farsa. Você nunca deveria ter conhecido Amani. Ela não é sua filha. Ela é sua irmã. O choque foi como um golpe na barriga. As palavras não faziam sentido. O que você quer dizer com isso? O silêncio se estabeleceu. A fumaça subia e as chamas sussurravam em seus ouvidos. Todos ao redor pareciam olhar com desdém, e o tumulto começou a se acalmar para ouvir as revelações. Nosso pai fez um pacto sombrio. Amani é fruto de um plano, um envolvimento familiar que você não consegue imaginar. Nós somos herdeiros de uma linhagem que foi totalmente manipulada. O tempo parecia parar. Malik virou-se para Amani, que estava destruída entre lágrimas e incrédula. É verdade? Você sabia disso? O peso das palavras a afetou profundamente. O que isso significava para eles? E o que mais ainda estava por vir? Assim que a verdade se desenrolava como um labirinto, o único pensamento que ficou febril em sua mente foi: o que mais está escondido nas sombras do passado? Como tudo isso mudaria o curso de suas vidas? A única certeza era que a batalha apenas começava, e neste caos ardente estava claro que ninguém estava verdadeiramente a salvo. Malik olhou para Rafael, a confusão dominando sua mente. Você está dizendo que a Amani é minha irmã? Isso não pode ser verdade. Seu coração batia rápido e a intensidade da situação só aumentava. O prédio desmoronava ao fundo e o calor das chamas parecia ameaçar engolfá-los. É a verdade, Malik. O nosso passado, a traição que temos que enfrentar. Tudo se conecta. Precisamos parar de fugir. Rafael exclamou, o desespero nas suas palavras ecoando como um alerta. Amani, ainda em estado de choque, olhou para Malik, os olhos cheios de lágrimas. Malik, eu não sabia. Eu nunca quis que você soubesse assim. O desespero em sua voz cortava como uma faca. Tudo aquilo virou um turbilhão de emoções. Não temos tempo para questionamentos. O homem de terno está certo em uma coisa. A verdade nos une e também pode nos destruir. Maria gritou. A presença dela agora parecia como um farol em meio ao caos. Malik, consumido pela urgência, se virou para Amani. O que você quiser fazer, eu estou aqui. Não vou deixar você sozinha. Um sentir de determinação crescia dentro dele. Embora o que descobrisse sobre eles fosse devastador, a conexão que sentia com Amani era inegável. A fumaça começava a invadir o espaço. Temos que sair! Agora! Malik gritou,
segurando a mão de Amani. O jovem precisou bascular rapidamente as emoções devastadoras e focar na sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, estavam presos entre segredos e escombros. Fuja, Malik! A verdade vai trazer uma tempestade maior do que você pode imaginar. O homem do terno se aproximou, os olhos cheios de raiva e desejo de vingança. Mas seria a última tentativa dele. Rafael avançou na direção do homem, determinado. Você não vai fazer mais ninguém sofrer. Essa guerra acaba aqui. E com um golpe certeiro, ele o empurrou para o lado, abrindo espaço para que a família pudesse escapar. Enquanto caminhavam apressados para a saída, Malik sentiu a mão de Amani apertar a sua. Era a única coisa que importava. Os dois se viam em meio a um mundo em ruínas, mas o amor que crescia ali se tornava uma fortaleza, um abrigo em meio à tempestade. Conseguiram sair do prédio em colapso e, ao olhar para trás, perceberam a magnitude do que acabaram de escapar. A fumaça subia alto, envolvendo o prédio em uma névoa de destruição, revelando o abismo que quase os engoliu. Agora, fora dali, os três se reuniram. As chamas iluminavam seus rostos, mas não havia mais um semblante de desespero. Havia uma nova determinação. Maria olhou nos olhos de Malik e Amani e sua voz saiu serena. Esta batalha apenas começou, mas juntos temos uma chance. Malik olhou para eles, uma nova força pulsando em seu ser. E vamos enfrentar isso juntos. Não importa o que descubra a respeito de nós. Nós somos uma família. E isso é mais forte do que qualquer segredo passado. Com o passado revelado e a verdade a ser enfrentada, eles caminharam para o futuro, mais unidos do que nunca. Com o peso da expectativa e do desconhecido, Malik sentia um misto de medo e esperança. O que mais pode acontecer? O que mais está por vir? E enquanto se afastavam do incêndio, um novo horizonte se desenhava diante deles. Para Malik, a jornada mal tinha começado. Com a certeza de que novos desafios estariam à frente, a única coisa que ele sabia era que juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse. E agora, você que acompanhou essa jornada precisa estar aqui para as próximas histórias. Não perca tempo, inscreva-se imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. É o momento perfeito para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua interação é crucial e não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. O que você acha que vem a seguir? Compartilhe suas ideias e, finalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você vai deixar de lado essa oportunidade? Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa!